Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aí. Nós já vimos então a introdução que Jesus faz a oração. Nós vimos a abertura da oração dominical, primeiro, segundo pedido, e nós começamos na semana passada a falar sobre o terceiro pedido, que é: seja feita a tua vontade. Na semana passada eu falei para vocês que vontade é uma coisa, ou é um termo difícil de definir e é algo difícil de entender. Eu dei o exemplo de uma pessoa que está de dieta, então ela passa na frente de uma vitrine de padaria e tem um belo pudim de leite e ela sente vontade de comer aquele pudim, mas ao mesmo tempo ela sente vontade de se manter firme na dieta. Então a gente vê que a nossa vontade tem aspectos diferentes, que desejam coisas que às vezes são antagônicas, são contrárias. Eu quero ao mesmo tempo ter o prazer de comer o pudim, mas eu quero manter firme o meu propósito de perder peso, de me manter na dieta. Então, se já é difícil falar da vontade humana, quanto mais da vontade de Deus, que é um ser infinitamente superior a nós. E nós vimos que a Bíblia fala de aspectos diferentes da vontade de Deus também. E eu falei para vocês de dois aspectos que nós precisamos considerar para entender o que é pedir para que a vontade de Deus seja feita em oração, ou o que é fazer a vontade de Deus. Eu falei para vocês então de dois aspectos da vontade de Deus. O primeiro a gente chamou da vontade dos decretos de Deus, ou seja, é aquele plano, aquele decreto que Deus estabeleceu antes de criar o mundo até, onde Ele ordenou, onde Ele decidiu e escreveu como aconteceriam todas as coisas. Como nós lemos no Salmo 139 na semana passada, antes de nos criar, antes de criar o mundo, Deus já tinha escrito no seu livro todos os nossos dias, antes deles acontecerem. Então essa é a vontade do decreto de Deus. Deus faz as coisas conforme a sua vontade. Ele faz o que quer. Ele não é coagido ou persuadido por ninguém. Deus faz o que quer, nos seus decretos, a forma como Ele planejou e a forma como Ele executa o seu plano. Deus faz a sua vontade. Nesse sentido, quando acontece alguma coisa com a gente, seja boa ou ruim, aquilo foi vontade de Deus. A gente costuma falar isso, né? Ah, meu irmão, tenta descansar, tenta ficar tranquilo, aconteceu que era vontade de Deus, Ele sabe o que faz. A gente usa essa linguagem e isso é verdade. O que acontece neste mundo é vontade de Deus. E fato é que esse não é o único aspecto da vontade de Deus. A Bíblia fala da vontade de Deus em outros termos, principalmente se referindo aos mandamentos dele, a forma como ele revelou a sua vontade para nós em forma de mandamentos, em forma da lei. E é nesse sentido que o salmista Davi, autor do Salmo 40, diz no versículo 8 que nós lemos: Senhor, agrada-me fazer a tua vontade. De que vontade ele está falando? Ele continua no versículo: no meu coração eu guardo a tua lei. Então, quando ele fala da vontade de Deus, ele está falando da lei, dos mandamentos de Deus. Ele está dizendo que ele se agrada em obedecer a Deus. Então, nesse sentido, fazer a vontade de Deus é cumprir e guardar os mandamentos dele, é obedecer à lei de Deus. Bom, sobre a oração então, Jesus nos ensina a pedir em oração: Pai, seja feita a tua vontade. O que isso quer dizer na prática para nós pedirmos? O que Jesus está nos ensinando ou ordenando a pedir em oração? Ele está certamente levando em conta esses dois aspectos da vontade de Deus, porque o próprio Senhor Jesus, quando diz a palavra vontade, ora ele se refere a um aspecto, ora ele se refere a outro. Eu vou citar alguns textos nesse sentido, conforme eu vou falando, e vocês vão perceber que na boca de Jesus a palavra vontade, ora se refere a um aspecto, ou seja, dos decretos de Deus, ora se refere dos mandamentos de Deus. E quando Jesus nos ensina a pedir, seja feita a tua vontade, Ele está nos ensinando a pedir pelas duas coisas, pelos dois aspectos da vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, pedir para que a vontade de Deus seja feita é pedir para que a gente fique satisfeito, ou que a gente confie na providência de Deus. O que é providência? Bom,
Nós já lemos na semana passada e falamos muito sobre como Deus decretou todas as coisas. Deus teve um plano, um propósito eterno, Ele escreveu aquele plano e ele é conforme a vontade de Deus. Agora, a maneira como Deus executa esse plano é chamado por nós de providência, porque é a forma como Deus providencia que o seu plano seja concluído, é a forma como Ele executa o seu plano. Então, quando nós pedimos para confiar na providência de Deus, nós estamos pedindo para confiar na maneira como Deus executa o seu plano, a maneira como Deus governa e dirige a nossa vida. Pedir para que a vontade de Deus seja feita é pedir para que Deus faça as coisas conforme Ele planejou e que eu encontre descanso e confiança nisso, que eu não fique insatisfeito, que eu não fique murmurando, que eu não fique reclamando das coisas que Deus tem feito ou do que tem deixado de fazer. Então, isso é pedir para que a vontade de Deus seja feita. O grande propósito de Deus, assim, o clímax do plano de Deus é tornar a sua igreja, o povo de Cristo, parecido com o nosso Senhor. Então, o projeto de Deus para nós é nos tornar parecidos com Cristo Jesus. E quando aquele texto bonito de Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele se refere especificamente a nós parecermos mais com Jesus, porque o versículo seguinte diz que Deus faz todas as coisas para nos conformar à imagem do seu Filho. Ou seja, quando Deus manda para a nossa vida dificuldades, sofrimentos, angústia, Ele está querendo nos tornar parecidos com Cristo. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo, em ver os seus filhos com medo, inseguros quanto ao futuro. Deus não tem prazer nisso. Mas ainda assim, Ele faz dessa forma porque é necessário para que atinja o seu propósito, para que o seu plano seja cumprido. Então lembre-se de que quando a gente fala de vontade, tem uma vontade que é aquilo que a gente gosta, que dá prazer. E tem uma vontade que a gente faz porque é o propósito, a gente quer cumprir um plano, a gente tem uma meta para atingir. O meu prazer seria comer pudim, mas a minha meta, o meu plano é manter a dieta. Dessa forma, Deus não tem prazer em nos fazer sofrer ou nos enviar perseguição, angústia ou tristeza, mas Ele tem um propósito para nós, que é nos tornar semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. Para isso, Deus tolera o nosso pecado, Deus suporta nossas fraquezas e as nossas rebeldias, Deus manda para nós sofrimentos, dificuldades, medos, para nos ensinar, para nos moldar, para nos apurar, como se faz com o metal, para ele ganhar uma forma. E isso se faz por meio do sofrimento, inclusive. Bom, então, em sua providência, que é a forma como Deus põe em prática o seu plano, várias coisas acontecem que são difíceis, são duras e que nós precisamos nos satisfazer com elas. Deus nem sempre faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas a gente precisa aprender a ficar satisfeito com o que Deus faz e alegres com isso, e confiando, e sabendo que mesmo que Deus não esteja fazendo as coisas conforme a minha vontade, Ele está fazendo do jeito que é a vontade dEle, e que isso, de alguma forma que eu não compreendo, é melhor e é o ideal para atingir o grande propósito de Deus, que é me tornar parecido com Jesus Cristo, é dar glória ao nome dEle, é fazer o nome dEle ser engrandecido. Então, foi isso que aconteceu com José, por exemplo, um dos filhos de Jacó. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi, então, assediado por uma mulher, acusado injustamente, preso numa masmorra, ficou sabe-se lá quanto tempo preso, meses, anos nessa masmorra, até que então ele foi levado da masmorra à sala do trono e se tornou governador de todo o Egito. E quando teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele não o fez. Em vez de se vingar, o que ele disse? Ele reconheceu e confessou que tudo o que tinha acontecido de ruim com ele, que os irmãos fizeram com ele, na verdade, Deus tinha transformado aquilo em bem. Deus tinha usado o que aconteceu com ele para atingir um propósito maior. Então José disse as seguintes palavras: o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Então a compreensão desse homem, desse patriarca, é que Deus, na sua vontade, faz coisas que são desagradáveis para nós, que são desconfortáveis, mas Deus tem um propósito com isso. Ele tem, a vontade dele é atingir o cumprimento do seu plano. E quando a gente ora, Deus, seja feita a tua vontade,
nós estamos pedindo, ou devemos pedir, para que a gente confie nesse plano de Deus e na maneira como Ele executa isso, que a gente fique satisfeito, que não reclame, não murmure, mas receba com alegria, com gratidão, com satisfação e com confiança. E é nesse sentido que o próprio Jesus ora quando ele pede ao Pai: seja feita a tua vontade. Ele, no extremo da angústia antes da crucificação, no jardim do Getsemane, ele sabia que no plano de Deus ele teria que passar por muito sofrimento e que tinha muita coisa a vir. Tanto que ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Por favor, fiquem aqui e orem comigo. Ele pediu para os apóstolos, que acabaram dormindo, mas nessa ocasião ele se pôs de joelhos diante do Pai e disse: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Isso é o próprio Senhor Jesus que nos ensinou essa oração do Pai Nosso, dando o exemplo de vida, mostrando que às vezes Deus faz nós passarmos por coisas que nós não queremos, mas a gente precisa depositar confiança nele e dizer: Senhor, faz a tua vontade e não a minha. É isso que Jesus está nos ensinando a pedir com esse terceiro pedido da oração dominical. Ao mesmo tempo, Jesus está nos ensinando a pedir para que a vontade de Deus revelada seja cumprida, seja feita, que os mandamentos de Deus sejam obedecidos. Ele está nos ensinando a pedir isso também. Nesse sentido, pedir para que a vontade de Deus seja feita é pedir para que eu, vocês, nós e toda a igreja, todas as pessoas cumpram os mandamentos de Deus. Assim a vontade de Deus será feita. Com esse pedido nós estamos reconhecendo que nós somos incapazes de sequer conhecer a vontade de Deus, e é por isso que a gente pede para Ele. É um pedido, né? Se nós não precisássemos, nós não pediríamos, apenas cumpriríamos a vontade dEle. E essa oração é então uma confissão de que nós não conseguimos fazer a vontade de Deus se Ele mesmo não revelar a sua vontade e não nos der força e capacidade para obedecer a esses mandamentos. Ou seja, seja feita a tua vontade, nós estamos pedindo para observar os mandamentos de Deus e ter prazer com eles. É isso que o Salmo 40 nos ensina: agrada-me, Senhor, a fazer a tua vontade, ó Deus meu. E como o Salmo 119 diz: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ele está dizendo: eu tenho mais prazer em obedecer os mandamentos do que em ter riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Ele está falando, são todas as palavras que ele usa, palavra, decreto, veredas, testemunhos, ele está se referindo aos mandamentos de Deus. Então, pedir para que a vontade de Deus seja feita é pedir para que Deus tire de nós toda cegueira, fraqueza, indisposição, perversidade, rebeldia, tudo que nos impede de obedecer aos mandamentos de Deus. Nós pedimos para que Ele tire isso de nós e nos capacite a obedecer com humildade, alegria, fidelidade, zelo, cuidado, sinceridade, assim como os anjos fazem no céu. Então, a vontade de Deus vai ser feita por nós, como é feita pelos anjos no céu. Isso tudo é muito difícil, não é? Mas Jesus, Ele não é apenas aquele que nos ensina a pedir essas coisas. Ele é o nosso modelo. Ele é aquele que dita para nós o padrão, não só de como orar a Deus, mas de como viver esse relacionamento com o Pai, de forma a sempre fazer a vontade dEle. E é dessa forma que Jesus foi sempre, na sua vida, submisso ao Pai. Submisso à vontade dos decretos, confiando naquilo que Deus estava fazendo, no seu plano, obedecendo aos mandamentos de Deus com perfeição. Veja só, ele diz em João 6, sobre a sua vontade, ele diz: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus não veio para fazer o que ele mesmo queria. Ele estava submisso à vontade do Pai. E ele nos ensina a orar: Senhor, faça a tua vontade. Jesus estava pronto a aceitar e a receber a providência de Deus, seja qual ela fosse. E mesmo então, em sofrimentos no jardim do Getsemane, ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, em Cristo nós temos um modelo perfeito do que é se submeter à vontade do Pai, do que é alguém que fazer a vontade do Pai é tão essencial para ele, é tão
necessário que ele descreve isso como a sua comida, como algo de que ele precisa para viver. Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus também cumpriu perfeitamente a vontade revelada de Deus, os mandamentos. Ele constantemente desafiava os líderes religiosos para alguém convencê-lo de pecado, e ninguém conseguia fazer isso. Então Jesus foi perfeito em tudo que fez. A Bíblia diz que dolo nenhum se achou em sua boca, não havia culpa nenhuma nele. Ele foi perfeito em sua obediência, ele teve uma justiça completa e perfeita, uma justiça que ele transferiu para nós, e então nos justificou. Ele nos tornou justos diante de Deus por causa da sua própria obediência à lei. Então ele transfere crédito para a nossa conta em justiça. Agora nós somos justos por causa dele. Então pedir para que a vontade de Deus seja feita envolve pedir para que a vontade de Deus, dos seus decretos, a forma como ele planejou e organizou tudo, e a forma como ele executa o seu plano, é pedir para que Deus faça do jeito dele. E que, por mais que a vontade dele não seja a minha, que eu me satisfaça com o que ele faz. Que eu não fique reclamando, eu não fique murmurando, mas que eu confie. Então pedir que seja feita a tua vontade é pedir para que a gente confie no que Deus faz, na vontade dele, e nos submetamos à forma como Deus controla a nossa vida, controla o mundo. Então, além disso, é pedir para que os mandamentos de Deus sejam cumpridos, obedecidos, que a sua lei seja guardada e seja defendida com zelo. É por isso que nós oramos ao Pai: seja feita a tua vontade. É por isso que Jesus nos ensina a pedir isso.